para meditarmos sobre este último tema, o tema da glória que pertence a Deus somente. Nós poderíamos fazer isso por meio dos escritos dos reformadores, por meio de um mergulho teológico, mas nós vamos fazer isso de uma maneira um pouquinho diferente. Nós queremos ver como a Bíblia toda a Bíblia, do início ao fim, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, conta a história da glória de Deus. Então eu sei que o objetivo aqui é um pouquinho ambicioso, contar a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, em apenas 50 minutos, mas cremos que é possível e proveitoso não só para os adultos, mas também para os juniores que estão aí crescendo no seu entendimento das Escrituras. Mas para começarmos, vamos abrir num breve texto, Salmo de número 8, somente para guiar ou dar o pontapé inicial, por assim dizer, a este panorama da história da glória de Deus, conforme registrado nas Escrituras. Salmo de número 8, fique de pé comigo em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, no Salmo de número 8: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem, para que com ele te importes, e o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Louvado seja Deus pela sua palavra, seja abençoada esta reflexão da palavra do Senhor. Podemos assentar. Bem, para começarmos a nossa apresentação da história da glória de Deus nas Escrituras Sagradas, pense comigo na seguinte ilustração. Quando você pensa em assistir um filme no cinema, você já cogitou chegar depois do início da sessão e sair antes do fim do filme? Ou talvez, para melhor aproveitar sua experiência no shopping, você decida pagar o bilhete de admissão naquela sessão e em momentos aleatórios você entra, assiste um pouquinho do filme, sai, faz umas comprinhas, depois você volta para a sala de cinema, continua assistindo mais um pouquinho, fica com fome, não quer só uma pipoca, vai para a praça de alimentação, faz um lanchinho lá e depois volta para pegar as últimas cenas do filme em exibição. Você pensaria em assistir um filme no cinema assim? Sim ou não? Pois bem, é mais ou menos assim que muitos cristãos abordam a leitura da Bíblia, a palavra de Deus. Em nossa leitura, em nosso estudo da Bíblia, nós estamos acostumados a enxergar os relatos da Bíblia como uma série de historinhas avulsas que nós aprendemos lá na época da escola bíblica infantil, histórias que os nossos pais nos contaram, histórias de Noé e de Abraão, de Moisés e Davi, uma coletânea de histórias salpicadas aí com poesias, com salmos, com algumas profecias. E ao abordarmos o texto da Bíblia, nós apreciamos alguns versículos aqui, outros ali, sem entender a sequência das Escrituras Sagradas, sem entender que, apesar da Bíblia ser uma coleção de 66 livros, escritos por homens diferentes, de épocas diferentes, juntos esses livros contam uma única história, um único enredo com começo, meio
e fim. E nesta manhã, o nosso propósito será identificar esse enredo, contar essa história, desde Gênesis até Apocalipse, e mostrar como essa história que a Bíblia conta aponta para a glória de Deus. Nós podemos comparar essa história, esse enredo da Bíblia, também a uma linha melódica de uma música. Infelizmente, eu não herdei os talentos musicais na família, eles foram todos transferidos para a genética do meu irmão. A minha competência musical se resume ao acompanhamento vocal e tocar a campainha, só. Não faço mais nada além disso. Mas eu estou suficientemente familiarizado com o universo da música para entender o que é uma melodia e acompanhar a melodia de uma canção. Alguém além de mim tem essa competência mínima musical, saber identificar a melodia? Não é tão difícil assim. A melodia de uma música representa o conjunto de notas musicais que somadas formam aquele refrão, aquela parte da música que se repete de novo e de novo, formando uma espécie de fio condutor da música. É a melodia que carrega a música, por assim dizer. E toda música tem uma melodia reconhecível. Pode ser aquela parte da música que você fica cantarolando no carro, ou no chuveiro, ou indo e vindo do trabalho. Pois bem, eu creio que a Bíblia também tem uma linha melódica reconhecível, e que esta melodia, ela entoa a glória de Deus, aponta para a glória de Deus, do início ao fim das Escrituras. Mas por tratar-se de uma coletânea de muitos livros, cada um com a sua própria melodia, eu gostaria que nós imaginássemos ou pensássemos na Bíblia como uma grande sinfonia. E sinfonias são composições musicais mais complexas, mais sofisticadas, e elas são divididas normalmente em movimentos, e costumeiramente em 4 movimentos. Pois bem, nós queremos contar aqui a história ou narrar a sinfonia da glória de Deus nas Escrituras em 4 movimentos. Se você estiver anotando, eis aqui os 4 movimentos que nós vamos acompanhar. Movimento 1 é o movimento da criação. E como cada um desses movimentos tem a ver com a glória de Deus, nós vamos dizer que este movimento 1, criação, aponta para a glória estabelecida. Movimento 2 chama-se queda, ou a glória rejeitada. Movimento 3, redenção, ou a glória restaurada. E por fim, movimento 4, consumação, a glória completa. De novo, movimento 1, criação, a glória estabelecida. Movimento 2, queda, a glória rejeitada. Movimento 3, redenção, a glória restaurada. E por fim, movimento 4, consumação, a glória completa. Vamos mergulhar então na sinfonia da glória de Deus, conforme entoada pelas Escrituras, começando no primeiro movimento, o movimento da criação, que começa onde? Gênesis, livro de Gênesis, capítulos 1 e 2, o início da história. E como estamos aí às vésperas de celebrar a Reforma Protestante, comecemos com o pensamento de um grande reformador, João Calvino, que descreveu esses 2 primeiros capítulos da Bíblia. E de novo nós vamos apenas pontuar alguns textos, não vamos mergulhar em um único texto nesta manhã. Calvino, ao ler esses primeiros 2 capítulos da Bíblia, ele disse que Deus, quando criou o universo, criou o mundo como o palco da sua glória. Pense no palco de um teatro, um lugar de apresentação, um lugar preparado para encenar uma história, uma trama. Bem, Calvino disse que Deus criou este mundo, o mundo todo, céus e a terra, como o grande palco da sua glória. Como veremos em breve, ele colocou algumas pessoas muito especiais neste palco para representar a sua glória. Então, no início da Bíblia, no início do primeiro movimento, vemos Deus, o Criador Todo-Poderoso, estabelecendo os céus e a terra como palco da sua glória, como um grande escultor que esculpe a sua obra-prima de uma massa sem forma e vazia. Deus, o Criador, tomou o universo disforme e vazio e produziu dele algo bom, algo belo, que espelhasse a sua soberania, sua sabedoria, e que servisse para
demonstrar ao mundo a glória do seu nome, tal como a obra de arte fala da glória, da criatividade, da capacidade do artista. Bem, o mundo fala da capacidade, do poder do sumo artista, Deus, o Criador Todo-Poderoso. Não é isso que acabamos de ler no Salmo 8:1? Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Ou você poderia abrir no Salmo 19:1, que começa assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Deus criou tudo o que há nos céus e na terra. Ele ordenou os dias e as estações, e Ele separou cada esfera da criação, os céus, a terra e as águas que cobrem a face da terra, e habitou essas esferas com aves, peixes, com animais de toda sorte, com toda variedade de fauna e flora, e Ele fez tudo isso para a sua glória. Mas por último, Deus deixou a sua criação mais especial, a única criatura do universo feita à sua imagem e semelhança. Quem foi? O primeiro casal, Adão e Eva. E Deus os colocou neste mundo como seus principais representantes, os representantes da sua glória. O que significa ter sido criado à imagem e semelhança de Deus? O que significam essas palavras de Gênesis 1:27? Que Deus os criou, homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Bem, na linguagem e no imaginário do antigo Oriente Próximo, quando um rei estabelecia o seu domínio sobre uma terra, um povo ou uma nação, ele colocava nesta terra uma imagem dele, uma representação física dele, para mostrar, onde estiver a minha imagem, esta imagem, ali eu estou, ali eu mando, eu sou o rei desta porção de terra, e todos os que vivem nesta terra devem obediência e lealdade máxima a mim, porque eu sou o governante supremo disso aqui. Eu creio que é isso que Deus tinha em mente ao criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Quando Deus colocou o primeiro casal no jardim do Éden, a sua imagem e semelhança, Ele estava sinalizando o quê? Que Ele, Deus, é o rei de toda a terra, e que todos que habitam esta terra devem sua obediência, sua lealdade máxima a Ele, o Deus Criador, o Todo-Poderoso, até mesmo a obediência dos que foram feitos à sua imagem e semelhança, o homem e a mulher. Mas ao estabelecê-los como representantes da sua glória, o Salmo 8 diz mais. O Salmo 8 disse no versículo 5: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a luz e as estrelas que ali firmaste, eu me pergunto, que é um homem para que com ele te importes, o filho do homem para que com ele te preocupes? Contudo, fizeste um pouquinho menor que os seres celestiais e o coroaste de glória e honra. Deus compartilhou, por assim dizer, a sua glória e a sua honra conosco, porque nós, mais do que qualquer outra criação de Deus, estamos aqui para representar o seu domínio sobre a terra, como Gênesis 1 diz. Quando Deus abençoou o primeiro casal, disse: sejam férteis, multipliquem-se, povoem a terra, ou seja, ocupem todo esse espaço para me representar. Vocês e seus filhos representem a mim, o rei, a minha glória nesta terra. Então chegamos ao final deste primeiro movimento, o movimento da criação. Nós vemos que Deus criou os céus e a terra e o primeiro casal para espelhar e para espalhar a sua glória por este mundo, por meio de uma aliança, um relacionamento exclusivo de obediência da nossa parte ao nosso Senhor e Criador, o Deus Todo-Poderoso. Como bem resume um dos documentos mais importantes da história da Reforma Protestante, talvez você já tenha ouvido falar do Catecismo de Westminster. Sua primeira pergunta é: qual é o fim, qual é o propósito do ser humano? Toda geração faz essa pergunta: por que estamos aqui? Por que Deus nos colocou aqui? O que estamos fazendo nesta terra?
O catecismo responde: qual é o propósito, o fim do ser humano? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, trazer honra, glória e louvor ao nosso Criador, por meio de tudo que somos, fazemos e temos, seja a nossa vida no lar, no trabalho, na igreja, com a nossa mente, com o nosso coração, com os nossos dons, talentos, nosso dinheiro, nosso tempo, fazendo tudo isso para a glória do nosso bom e soberano Deus. É assim que deveria ter sido. É assim que se encerra o primeiro movimento, o movimento da criação. Mas ainda há muita Bíblia pela frente, não? A história não parou aí em Gênesis 2, ela segue para Gênesis 3, e ali vemos o início do segundo movimento, o movimento da queda, ou a glória rejeitada. Após concluir a criação e o ordenamento do mundo em 7 dias, tudo estava em perfeita ordem. Diz Gênesis 1:31 que Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado bom, muito bom, excelente, do jeito que Ele queria. O primeiro casal, cuidando da criação de Deus, se submetendo a Deus em obediência, conforme o plano original do Senhor. Mas quando chegamos no terceiro capítulo da Bíblia, nós já nos deparamos com a inversão completa da ordem da criação. Deus criou o primeiro casal para que o casal vivesse em obediência a Ele e para que o casal cuidasse da sua criação, exercesse o seu domínio sobre a criação. O que você vê em Gênesis 3? O mundo de cabeça para baixo. O primeiro casal dando ouvidos a Deus? Não, dando ouvidos a uma serpente, a uma criatura sobre quem deveria exercer domínio. E ambos, casal e criatura, se colocando no lugar de Deus, julgando a palavra de Deus, em vez de obedecerem a palavra do Criador. Insatisfeitos com a sua posição de representantes de Deus nesta terra, Adão e Eva cobiçaram a própria regência do Criador. Lembre-se, Deus os fez à sua imagem e semelhança, mas a serpente os tentou para serem iguais a Deus, ou seja, para tomarem o lugar de Deus, para decidirem por si mesmos o certo e o errado, o bem e o mal. Então, ao invés de agirem como servos e mordomos de Deus neste mundo, servos e mordomos da sua glória, Adão e Eva agiram como ladrões, usurpadores da glória de Deus. E se você estivesse lá em Gênesis 3, olhando da plateia com a fauna e a flora, você teria dito: é golpe, tomaram o lugar de Deus. Foi o que tentaram fazer. Mas como eles, como Adão e Eva, todos nós pecamos. Diz Romanos 3:23, nas palavras do apóstolo Paulo, que todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Quando nos rebelamos contra o Rei da criação, fomos destituídos do nosso lugar de glória e fomos banidos do reino glorioso de Deus. E quais foram os efeitos desta queda? Quais foram os efeitos da nossa rebeldia contra o Criador? De imediato, já em Gênesis 3, você vê os primeiros efeitos da rebeldia de Adão e Eva. No lugar de intimidade entre o Criador e o casal, você vê o quê? Vergonha, medo. No lugar da intimidade entre o casal, entre o homem e a mulher, você vê o quê? Acusação, estranhamento, total falta de cumplicidade entre o primeiro casal. E no lugar da sobrevivência pacífica, da habitação pacífica do homem na criação, o que você vê a partir de Gênesis 3? Dor, aflição, suor, lágrimas, pela sobrevivência do casal. Ela daria à luz em meio a dores, e ele colheria da terra com suor e muito dor. Mas pior de tudo, do pó viemos e ao pó
retornaremos, é o que disse Deus. Enfim, no lugar do paraíso criado por Deus, a queda do ser humano deu nascimento a esta selva, na qual nós ainda vivemos. De longe, porém, a pior consequência do pecado humano estava além do olhar de Adão e Eva. Porque, acima de tudo, o pecado fez com que perdêssemos a nossa orientação neste mundo. A bússola da nossa alma, por assim dizer, ela foi reconfigurada. Não mais para encontrar o seu norte na glória de Deus, mas na nossa própria glória e na glória de tudo que nos cerca. Não é isso que o apóstolo Paulo disse aos Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32, que os homens trocaram a glória de Deus pela glória da criação, das suas criaturas, e passaram a glorificar as coisas feitas por Deus no lugar de Deus. E Paulo continua narrando os efeitos desastrosos de tudo isso, as consequências práticas e visíveis desta inversão de valores: perversão moral, devassidão sexual, ganância, ambição, violência, crueldade, injustiça, inveja, ciúme, divisões, contendas, impiedade, impunidade, idolatria. Te faz lembrar de algum país ou de alguma cidade que você conhece? É uma fiel descrição de onde vivemos, não? E do que vemos ao nosso redor. Por quê? Por que de tudo isso? A Bíblia responde: porque nós abandonamos a glória de Deus e nós nos colocamos no lugar de Deus, querendo a nossa própria glória acima da glória do Criador. O resultado está aí ao nosso redor para todos verem e comprovarem. Foi assim que nós rejeitamos e usurpamos a glória de Deus para a destruição deste mundo e para a nossa própria ruína. Mas a história termina aí? Graças a Deus que ela não termina aí, e graças a Deus mesmo. Chegamos ao início do terceiro movimento, o movimento da redenção. Já vimos o movimento da criação, a glória estabelecida, e o movimento da queda, a glória rejeitada. Chegamos ao terceiro movimento, o movimento da redenção, a glória restaurada. E esse movimento tem início justamente em Gênesis capítulo 3, e ele percorrerá todo o restante do Antigo Testamento até chegarmos ao início do Novo Testamento. Mas antes de ver isso, pergunta: o que você faria no lugar de Deus? Como você responderia à rebeldia de Adão e Eva? A rejeição da parte da raça humana, do seu governo, da sua autoridade, da sua soberania? O que você faria com este casal feito para espelhar a sua glória, mas que no lugar disso rejeitou a sua glória? O que você faria? Bem, eu sei o que eu faria, e ainda bem que eu não sou Deus, senão nenhum de nós estaria aqui para contar o restante dessa história. Mas o que a Bíblia diz, ainda em Gênesis 3, é que Deus respondeu de duas maneiras. Primeiro, ele respondeu com juízo. Ele agiu com justiça, conforme ele havia prometido, castigando a serpente, disciplinando e banindo Adão e Eva do Éden e entregando a criação ao desgoverno da raça humana. Mas ele não agiu apenas com justiça e juízo, ele também agiu com misericórdia e graça, cobrindo a nudez que representava a vergonha do pecado do primeiro casal, e cobrindo isso como por meio de um sacrifício de sangue, o primeiro da história e o primeiro de muitos. Deus sacrificou animais para que com as suas peles ele cobrisse a vergonha de Adão e Eva. E Deus fez mais. Ele prometeu que um dia mandaria um descendente da mulher, um filho de Eva,
cujo calcanhar seria picado pela serpente, mas que esmagaria a cabeça da serpente e acabaria com os efeitos da queda e nos levaria de volta ao paraíso. Está lá em Gênesis 3:15, a primeira promessa do Evangelho, a primeira promessa da redenção. Pois bem, como eu disse, a partir de Gênesis 3 e até o início do Novo Testamento, nós começamos uma busca, uma procura por este descendente. Quem será este filho nascido da mulher que vai nos levar de volta ao paraíso? Que vai nos restaurar a glória da presença de Deus? E são vários os candidatos que se apresentam ao longo dessa história. O primeiro deles é Noé. Ele aparece logo na sequência da história em Gênesis. O seu nome, Noé, significa algo como descanso, e revela a expectativa dos seus pais de que este filho traria algum descanso para eles e para a terra que eles trabalhavam para o seu sustento. E quando ouvimos falar de Noé, até criamos uma certa expectativa, porque diferente de todos os outros homens da sua época, diz a Bíblia que ele era um homem justo e bom, e que andava com Deus. E diz mais que Deus demonstrou graça. Noé encontrou graça, favor imerecido aos olhos de Deus, e Deus poupou a vida de Noé e da sua família, quando ele, em obediência a Deus, construiu uma arca. Ali colocou um par de cada tipo de animal, e com a sua família foi preservado. E após isto, parece que nós estamos recomeçando a história, porque quando passa o dilúvio, as águas secam, nós ouvimos palavras que já ouvimos no início da história. De novo o Espírito paira sobre a face das águas. De novo Deus separa terra seca de águas. Deus coloca Noé e toda a fauna da arca na terra e os abençoa como tinha abençoado Adão e Eva, dizendo a Noé e a sua família: sejam férteis, multipliquem-se, povoem a terra. Parece que Deus estava começando a história de novo com Noé e sua família, renovando com ele a sua aliança. Algo que Noé inclusive reconheceu fazendo o quê? Oferecendo um sacrifício de animais ao Senhor, logo após sair da arca. Está lá em Gênesis 9, em reconhecimento da graça e da misericórdia de Deus. Mas há outras semelhanças entre Noé e o início da história, porque assim como Adão, Noé também abusou do fruto de uma árvore. Assim como Adão, Noé também teve a sua vergonha exposta. E em Noé ouvimos que toda inclinação do coração do ser humano ainda era sempre e somente para o mal. Então, não era o descendente prometido. Então quem sabe Abraão, o próximo na fila? Ele aparece já em Gênesis capítulo 12. Quando Deus chama Abraão, o patriarca da nação de Israel. E aqui também parece que Deus está de novo recomeçando a história. Deus faz uma promessa muito especial a Abraão, em Gênesis 12, 1-3. Diz: Abraão, saia da sua terra para a terra que eu vou te mostrar. Nela eu farei de você o pai de uma numerosa nação, e eu o abençoarei, e por meio de você eu abençoarei todas as famílias da terra. Isso não parece com o início da história? Deus dando a um homem a terra, prometendo fazer dele um povo numeroso e abençoando para abençoar todas as famílias da terra, que nem em Gênesis 1 e 2. Parece que Deus estava recomeçando a história de novo com Abraão. Em meus muitos desafios ao cumprimento desta promessa, nós vemos Abraão ora crendo, mas ora descrendo. Talvez você se lembre da fome em Canaã, que fez com que Abraão fosse para o Egito procurar refúgio, em vez de buscar o Senhor. Como ele mentiu sobre a identidade da sua esposa Sara algumas vezes, e no fim tomou um atalho com a sua serva Agar para produzir um herdeiro, Ismael, sem esperar pelo herdeiro prometido, Isaque, da sua esposa Sara. Mas na sua maior prova de fé, e qual foi a maior prova de fé de Abraão? Está lá em Gênesis 22, Deus pediu de Abraão seu filho, o sacrifício do filho da promessa, Isaque. E o que Abraão aprendeu nesse episódio? Ele recebeu um sinal de que nem mesmo seu filho seria suficiente
para garantir o cumprimento das promessas de Deus em seu favor. Um outro sacrifício de um outro filho prometido por Deus é que garantiria o cumprimento das promessas para Abraão e para todos os povos da terra, por meio da graça de Deus, mediante a fé somente. Então não foi Noé e não foi Abraão. Será que seria Moisés, o descendente prometido? Já no livro do Êxodo, nós vemos Moisés despontando como um grande líder da nação, e ele viu grandes sinais da glória de Deus em ação no Egito, não? Foi lá no Egito que o povo de Israel começou a multiplicar-se muito. Deus não tinha prometido que faria do povo de Abraão uma grande nação? As promessas estão se cumprindo mesmo no Egito. E Deus envergonha o Egito, o faraó e todos os deuses dos egípcios por meio daquelas 10 pragas, e salva, liberta o povo de Israel por meio de um sinal bastante curioso, não? Um sacrifício. Sangue de cordeiro aspergido nos umbrais das portas dos israelitas. Foi assim que a nação foi liberta, por meio de um sacrifício de sangue, por meio de um ato sobrenatural de Deus, sendo Moisés o mediador humano desta salvação. E quando Moisés chega ao deserto do Sinai com o povo de Israel, Deus aparece no monte, o monte Sinai, ele ratifica a sua aliança com aquele povo, e por meio daquelas 10 leis e todas as leis conseguintes, ele ensinou aquele povo a viver para a sua glória, amando em primeiro lugar e uns aos outros, conforme ele ensina na sua lei. Mas assim como Adão e Eva fracassaram cedo na história, Moisés e Israel também fracassaram. Como Adão e Eva fracassaram, eles deram ouvidos a uma serpente, eles se curvaram perante uma serpente, mas Israel curvou-se perante um bezerro de ouro. Está lá em Êxodo 32, 33 e 34. De novo, o povo de Deus trocando a glória de Deus pela glória das criaturas e trazendo sobre si o juízo do Senhor. E apesar de Moisés ter clamado por aquela nação, e de Deus ter ouvido o clamor de Moisés para poupar a nação, quando chegamos às portas da terra prometida, quando Deus estava prestes a cumprir mais uma etapa da promessa, um povo numeroso numa terra abençoada, Moisés entrou na terra? Ele não entrou na terra, ele ficou de fora da terra, por causa da sua desobediência também. Então você se pergunta nessa altura da história, como é que a glória de Deus vai continuar habitando no meio de um povo desse? Um povo que trai Deus na lua de mel. Já viu uma coisa dessa? Traição na lua de mel? É o que aconteceu no Êxodo. Deus anuncia o seu casamento com Israel, está ratificando, lavrando a certidão de casamento, e quando Moisés desce, lá está o povo traindo Deus. Como é que Deus vai permanecer com um povo desse? Como é que a sua glória vai habitar no meio deste povo? Em Deus estabeleceu primeiro uma tenda, chamada tabernáculo, que depois viraria um templo. E o que aconteceria no tabernáculo e no templo? Sangue seria derramado, sacrifícios seriam oferecidos em favor dos pecados e da rebeldia da nação, para que Deus pudesse continuar habitando no meio do seu povo rebelde. Mas ainda estamos à procura do descendente. Não foi Noé, não foi Abraão, não foi Moisés. Que tal o seu sucessor? Josué. Mas ainda que Moisés, Josué testemunhou uma parcela maior do cumprimento das promessas de Deus. Ele tanto viu o povo multiplicar-se, como viu o povo ocupar a terra prometida, a terra de Canaã, descrita na Bíblia como uma espécie de novo Éden, um novo jardim, onde o povo escolhido habitaria e viveria para a glória de Deus. Ao final da sua vida, Josué chama o povo para renovar a aliança com o Senhor por meio de sacrifícios derramados, e diz a este povo: escolham hoje quem vocês vão servir, a Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou os deuses das nações, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas apesar dos seus votos de lealdade e submissão ao Senhor, bastou que uma
geração passasse, para que o povo de novo abandonasse a Deus. É o que conta o livro de Juízes. Uma geração seguinte a de Josué abandonou os caminhos do Senhor. E ao longo daquelas gerações do livro dos Juízes, nós vemos crescente abandono, crescente infidelidade espiritual da parte do povo de Deus. E quando chegamos no início do primeiro livro de Samuel, parece que a glória de Deus abandonou de vez a nação. Talvez você se lembre, em 1 Samuel 4, quando a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, é capturado pelos filisteus, e então nasce uma criança chamada Icabode, cujo nome significa a glória partiu. Então será que a história acabou? Não. Deus tinha mais um capítulo surpreendente para escrever nessa história, pois a arca voltou. 2 capítulos depois, Deus voltou a habitar no meio do seu povo. E aí chegamos a um dos pontos altos da história, com 2 fortíssimos candidatos ao descendente prometido. Quem surge na história? Davi e depois seu filho Salomão. Chegamos ao auge da história da promessa de Deus no Antigo Testamento, porque debaixo desses 2 reis, a nação de Israel prosperou como nunca. Eles se multiplicaram, eles se estabeleceram na terra, Deus os livrou dos seus inimigos, Deus estabeleceu as fronteiras da nação. E lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, Deus apareceu a Davi e disse: Davi, eu vou levantar da sua família um descendente cujo reino não terá fim. E quando surge o filho de Davi, Salomão, você pode pensar, imaginar, ele chegou, o descendente chegou, porque esse Salomão é descrito como o mais sábio de todos, o mais próspero de todos, o mais abençoado de todos os herdeiros de Israel. Ele constrói o templo, a glória de Deus vem habitar no templo em Jerusalém, e até nações de outros cantos da terra vêm conhecer este Salomão. Talvez você se lembre da rainha de Sabá, no primeiro livro de Reis, capítulo 10. As nações vindo a Israel para ver a glória de Deus revelada em Salomão. Então, se você fosse um israelita na época de Davi e Salomão, você talvez pensasse: chegou o dia, chegou o dia, as promessas de Deus se cumpriram, o reino chegou, o paraíso voltou. Mas a história não termina aí, não é verdade? Será que Deus já cumpriu de uma vez por todas as suas promessas em Davi e Salomão? A história mostra o contrário, porque nem mesmo Davi, o pai de Salomão, escapou da picada da serpente. Você conhece a história? De como ele tropeçou e tropeçou de forma formidável, quando no auge do seu reino. E Salomão foi diferente? Não. Enlaçado pelas suas paixões proibidas, por conta das várias esposas que ele tomou para si, o seu reino se tornou um abrigo de serpentes, bezerros e toda sorte de animais e ídolos das outras nações, e aquele que deveria reinar sobre Israel, debaixo do reino de Deus, se curvou perante os deuses dos outros reinos da terra. Salomão também abandonou a glória de Deus, e a história de Israel nunca mais foi a mesma. Na continuação, você sabe o que acontece? O reino de Israel se dividiu entre norte e sul, as tribos se corromperam, elas se prostituíram novamente com os deuses das nações vizinhas, e mais uma vez nós ouvimos falar que a glória de Deus partiu. Os profetas descrevem isso, Ezequiel principalmente, nos capítulos 8, 9 e 10 do seu livro, que a glória de Deus abandonou o templo de Jerusalém, e nunca mais se ouve na história que Deus habitou de novo aquele templo na cidade de Jerusalém. Nem mesmo depois que o povo voltou do exílio na Babilônia e reconstruiu o templo. Então é isso? Será que a história acaba aqui? Será que a serpente triunfou sobre o plano da promessa de Deus? Será que a glória de Deus abandonou de vez o povo do Senhor?
a nação escolhida e a criação de Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, quando tudo parecia perdido, Deus entrou na história para mudar toda a história. Depois de séculos de silêncio e ausência do Senhor, diz Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para redimir os que estavam sob a lei. Deus mesmo entra na história na pessoa do seu Filho encarnado, Jesus Cristo, descrito pelo autor aos Hebreus como o perfeito resplendor da glória de Deus. A glória de Deus veio habitar não mais na forma de prédio, templo ou arca, mas na forma do seu Filho encarnado, Jesus Cristo, Deus Emanuel, Deus conosco. A glória veio para ficar. Deus entrou na história, e Ele é descrito no Novo Testamento como o segundo Adão, aquele mais justo que Noé, o descendente de Abraão, o profeta maior prometido por Moisés, o filho de Davi. Todos os outros pretendentes ao descendente prometido são apenas sombras do grande Filho de Deus que veio em carne, Jesus Cristo. Quando abrimos as páginas dos Evangelhos, nós vemos Jesus Cristo ensinando com uma autoridade como a do próprio Deus, portador de um reino como o próprio reino de Deus, e chamando pessoas ao arrependimento e à fé nele. E os que o rejeitam, Ele promete destruir, e os que o aceitam, Ele promete salvar, como só Deus pode fazer. E os sinais, o que dizer dos sinais que Ele operou? Os sinais que nós vemos descritos nos Evangelhos, sinais que somente Deus poderia fazer. Somente Deus pode perdoar pecados, Jesus perdoou pecados. Somente Deus tem o poder para curar os enfermos, expulsar espíritos malignos, ressuscitar os mortos e dar ordem aos mares e aos ventos. Quem tem o poder para tudo isso? Só Deus. E quem fez tudo isso nos Evangelhos? Deus em carne, Jesus Cristo. O Rei chegou, o reino está aqui. E já no seu ministério terreno, Ele dá sinais de uma nova criação, de um novo paraíso, sem pecado, sem enfermidade, sem opressão, sem morte, que é a maior das consequências do pecado. Mas foi na cruz do Calvário que Jesus Cristo realizou o seu maior sinal. E qual é o sinal que nós vemos ao longo da história? Sangue sendo derramado, sacrifícios sendo oferecidos para salvar o povo. Pois bem, foi na cruz do Calvário que Jesus deu o seu maior sinal. Ele derramou seu sangue, seu precioso sangue, sangue inocente, para resolver de uma vez por todas a maior das mazelas da história, maior que a pobreza, maior que a desigualdade social, maior do que a violência urbana, maior do que a corrupção política. É a miséria que aflige toda a raça humana, é a miséria do nosso pecado. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o Filho de Deus, sangrou, morreu para levar sobre si a culpa e a condenação de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. E quando isso aconteceu, dizem os Evangelhos, que o céu ficou de uma escuridão tal como não se via desde os dias de Faraó, quando Deus escureceu os céus do Egito para mostrar o seu juízo sobre a nação. Porque Deus estava oferecendo na cruz um sacrifício melhor do que aquele que cobriu as portas das casas dos israelitas. Ele estava oferecendo o sangue do seu próprio Filho. E quando isso aconteceu, diz os Evangelhos, que o véu do templo que separava Deus do seu povo, o véu rasgou-se de alto a baixo, e de repente o caminho foi aberto de volta para Deus, como não se via desde Gênesis 3.
quando Deus fechou a porta do paraíso para a raça humana, o caminho foi aberto, os portais dos céus foram abertos por meio do sangue precioso de Jesus Cristo. A glória veio, a glória foi sacrificada para que nós pudéssemos ter acesso renovado à presença gloriosa de Deus. E ao terceiro dia, no túmulo vazio, Jesus triunfou. A serpente na cruz picou seu calcanhar, mas no túmulo vazio Jesus esmagou a sua cabeça. Jesus venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o mundo, Ele venceu o inimigo das nossas almas. Ele veio trazer consigo a redenção prometida desde Gênesis capítulo 3. Em Jesus Cristo, o descendente prometido, Deus veio restaurar a glória do Senhor nesta terra. E em pouco tempo, meus irmãos e minhas irmãs, as boas notícias desta vitória, desta salvação, o Evangelho, começaria a ser espalhado pelos 4 cantos da terra. Jesus, antes de partir, após sua ressurreição, juntou para si os seus discípulos e deu-lhes uma ordem que se parece muito com a promessa feita a Abraão: ora, agora eu vou enviar vocês às nações, às diferentes terras do mundo, e lá vocês vão fazer discípulos, filhos meus dentre todas as nações, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus reúne a sua igreja e manda a sua igreja pelo mundo para falar do seu Evangelho. Já vemos isso nas primeiras páginas do livro de Atos dos Apóstolos. Deus derrama do seu Espírito sobre a igreja começa a pregar o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os 4 cantos da terra, até um lugar chamado Brasil. E a mensagem do Rei chegou ao Brasil, chegou até nós, e você também ouviu. E se você já creu, você também já confessou que Jesus Cristo é o Rei da Glória e não há salvação em outro a não ser nele. E se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, da sua rebeldia contra o Rei, renda-se ao Rei nesta manhã, porque Ele é o Rei da Glória. É nele que há salvação para os nossos pecados, somente nele, no seu reino. O sacrifício foi feito, está consumado. E venha participar deste povo, desta igreja, descrita nas páginas das cartas do Novo Testamento como os eleitos de Deus, os que foram escolhidos antes da fundação do mundo em amor, para serem santos e irrepreensíveis, tudo para a glória de Deus, para que, nas palavras de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 10:31, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Até como você faz as compras no supermercado, é o que Paulo está sugerindo. É para a glória de Deus. E quando reunidos como povo, Pedro diz: se alguém ensina, faça-o como quem ensina a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Nós somos o povo da redenção, o povo redimido pela graça de Deus, para o louvor da glória de Deus. Mas falta um movimento. Escrevemos 3, falta o 4. Já vimos o primeiro movimento, criação, a glória estabelecida. Segundo movimento, queda, a glória rejeitada. Terceiro movimento, redenção, a glória restaurada. Mas falta o 4, consumação, a glória completa. Sim, Jesus Cristo já veio, Ele já inaugurou o seu reino na primeira vinda, mas quando você olha ao mundo, para o mundo ao seu redor, você vê ainda falta muito para que este reino seja completo. Multidões ainda não se curvaram à sua glória, razão pela qual precisamos continuar orando pelos perdidos e pregando o Evangelho para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, até que eles se rendam a Jesus. Todo dia, nas manchetes, nos jornais, você vê sinais de uma criação corrompida, enfermidades, decadência, corrupção, morte,
Paulo chega a dizer em Romanos 8 que a própria criação geme pela revelação dos filhos de Deus, geme pelo dia da glória de Deus. E no seu próprio coração você ainda vê sinais de uma lealdade dividida entre Deus e este mundo, assim como no meu. Mas a boa notícia, meus irmãos e minhas irmãs, é que um dia tudo isso acabará. Assim como Jesus, o Rei da Glória, veio, um dia Ele voltará para completar o que Ele começou, para consumar o seu reino na história. Você se lembra como a história começou lá em Gênesis 1 e 2? Deus primeiro criou um lugar e então habitou este lugar com o povo. Mas agora Deus está criando um povo. E no final da história, Apocalipse 21 e 22, Deus vai criar um novo lugar, onde este povo viverá para todo sempre. E neste lugar não haverá mais serpente, e não haverá mais bezerro, só haverá um cordeiro e leão, Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, o nosso vencedor, o Rei da Glória. E se você crê nele e espera por ele, você estará lá reunido com o povo de Deus, ao redor do trono de Jesus, dando honra, glória e louvor ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. E lá não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento, aflição, tribulação, tentação, provação ou privação, porque a glória de Deus encherá a terra como as águas cobrem a face do mar. E então habitaremos um paraíso muito maior do que o jardim do Éden, muito melhor do que nós merecemos ou sequer podemos imaginar. Então, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, templo e morada do Espírito Santo, eu os exorto: continuem confiando no Rei, continuem esperando por Jesus, continuem confessando que Ele é o Rei da Glória e não há salvação ou esperança longe dele. Saiam daqui nesta manhã e compartilhem isso, compartilhem o Evangelho do Rei da Glória com sua família, seus amigos, vizinhos, parentes, e anunciem que o Rei está voltando. Que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei. Mas somente os que fizeram com arrependimento e fé serão salvos, os demais serão perdidos no inferno para todo sempre. E até lá, meus irmãos e minhas irmãs, vamos continuar cantando a sinfonia da glória de Deus, daquele que criou tudo e que, apesar da nossa queda, redimiu, resgatou e um dia vai consumar tudo isso para a glória do seu nome. A Ele, Jesus Cristo, seja a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor bendito, diante da revelação Tua nas páginas da Bíblia, nas páginas da história, nós queremos nos juntar a este grande coro que atravessa continentes, séculos e gerações, a este coro celestial e a este coro terreno também, a um coro que varre os movimentos da história, da criação à consumação, ao coro que diz que a Ti e somente a Ti seja a glória, a honra, o louvor, a riqueza e o poder para todo sempre. Deus e Pai, perdoe-nos, pois nenhum de nós aqui, nem mesmo os que confessam Jesus Cristo, tem lhe rendido toda a glória que te é devida. Continuamos pecadores, carentes da Tua graça e misericórdia, e merecedores somente do Teu juízo e da Tua justa punição.
mas nos lançamos aos pés de Cristo Jesus, aquele que veio oferecer o sacrifício perfeito, aquele que veio derramar o seu sangue para que tivéssemos acesso a Ti por meio de um novo e vivo caminho, ó Pai. Ó Senhor bendito, que aqueles que aqui entraram nesta manhã sem conhecerem este Rei e sem terem se rendido de coração a Ti, Rei Jesus, que os seus corações sejam conquistados, que os seus corações sejam convencidos, que os seus corações sejam arrebatados por esta convicção dos céus, que não há salvação ou esperança nesta vida, e muito menos no porvir, senão por meio de Jesus Cristo, o Rei de toda glória e de toda graça. Dá a estas vidas, Senhor, o dom do arrependimento e da fé em Jesus, para a salvação eterna das suas almas, que sejam contados entre teus eleitos, membros do povo da promessa, e que caminhem com esta igreja, dando bom testemunho do Evangelho, até que Cristo volte. Senhor, dá esta graça a toda esta igreja, para que todos nós, a uma só voz, continuemos cantando as glórias do nosso Rei, confiando no Rei até que Ele venha, confessando que Ele é o Senhor e compartilhando as boas novas deste Rei a todos que ainda não o viram, não creram e não se renderam. E tudo isso pedimos não para a nossa glória, não a nós, nenhuma glória a nós, Senhor, mas somente ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Nós assim te pedimos em nome de Cristo Jesus.